Amém? Nós vamos ler o capítulo 6 do versículo... É o capítulo 6 do versículo 13. Isso aí é uma parte da oração de Jesus. Coloca só a palavrinha que eu quero ler. Vocês sabem que vai estar no 13. Eu quero ler só uma parte que eu quero que vocês repitam comigo. Amém? Eu quero que vocês leiam isso aí, que é a parte daquele texto que a gente vai ler do capítulo 6, 13. Amém? Digam junto comigo, vamos lá. Livrai-nos de todo mal. Amém. Você pensou no que você está falando? Digam comigo de novo. Livrai-me de todo mal. Amém. É uma parte do texto da oração do Pai Nosso. Amém? Podemos assentar. Eu quero falar com você sobre isso nesta noite. Livrai-nos de todo mal. Amém. Esses dias eu ouvi uma historinha engraçada. A historinha era assim: o professor estava em sala de aula e conversando com as crianças e perguntou para uma criança: de que é que você tem medo? O meninozinho disse: eu tenho medo do lobisomem, professor. Geralmente quem tem medo de lobisomem é quem tem mais de 60 anos e quando era criança tinha medo de lobisomem, né? Aí ele perguntou para outra criança: e você tem medo do quê, meu filho? Ele falou: eu tenho medo da cuca. Quem foi criança nos anos 80 tem medo da cuca, né? E perguntou para o outro menino assim: e você tem medo do quê? E o menino disse: eu tenho medo do malamém. Aí o professor: mas o que é malamém? Ele disse: eu não sei. Eu só sei que toda noite a minha mãe, quando está orando, ela diz assim: me livra do malamém. E eu quero falar com você sobre livrar do mal. Amém? Vejam bem, quem falou isso aí foi Jesus. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Os discípulos estavam conversando com ele. E no Evangelho de Lucas está detalhado isso aí. Diz o seguinte, que o discípulo disse: Senhor, nos ensina a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Fala lá em Lucas. Aí Jesus disse: olha, a oração vocês têm que fazer assim. Aí Jesus foi e deu essa dica de oração. Quando você for orar, você diz essas palavras aqui. Você tenta organizar o que você está falando. Você começa a sua oração primeiro glorificando a Deus. Depois que você glorifica a Deus, você vem e começa a falar das suas necessidades, daquilo que você precisa. E uma das coisas que você tem que falar na oração que você precisa é do pão de cada dia, comer todo dia, para poder se manter vivo. Peça isso para Deus, falou Jesus. E também você diz para Ele livrar você do mal. E a gente para e diz: por que Jesus falou para nós, quando orarmos, pedirmos para que nos livrasse do mal? Porque o mal existe. Se o mal não existisse, com certeza Ele não estava preocupado em pedir para que você coloque nas suas orações exatamente o livramento do mal. Aí você para e pensa: mas o que é o mal na verdade? O mal na verdade é tudo aquilo que se constrói, principalmente pelo que a gente tem da palavra, no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele motiva as pessoas às vezes à maldade. Vem, entra na mente, no coração, e a pessoa então começa a fazer coisas absurdas. E aquelas coisas absurdas que eles às vezes estão fazendo, eles não têm sentimento do quanto está prejudicando alguém, porque perde a sensibilidade exatamente por conta de uma influência maligna que vem e que simplesmente tira essa percepção, às vezes, da maldade que uma pessoa possa fazer para outra. E não somente isso, baseado pelo que diz a palavra de Deus, o mundo espiritual existe, e as coisas se constroem lá, disse o apóstolo São Paulo, lá no livro de Efésios, que o que se constrói lá é alguma coisa que não é algo físico, disse ele. Ele disse que lá, de onde vem essas forças, ele falou que há uma organização do mal, foi o que ele disse. Poderes e potestades, ele falou. Potestades, principados, disse ele. Uma organização que maquina o mal, segundo o que ele falou.
tentando passar para nós que a nossa principal luta, disse Paulo, que não é contra a carne nem contra o sangue, tentando dizer para você que a principal luta que o ser humano tem não é contra algo visível, contra algo que tenha um corpo semelhante ao teu, ou que tenha sangue correndo nas veias semelhante a você, mas é algo que se constrói do espiritual e que se estabelece como maldade na vida das pessoas. Por isso Jesus, quando disse, ele ensinou o Pai Nosso, diz, olha, e quando você ora, você diz, livra-me do mal, pede para Deus livrar você do mal. Por quê? Porque ele entende que a única pessoa que pode de fato nos guardar daquilo que é invisível, daquilo que tem um poder de ataque violento, e que a Bíblia diz que realmente são forças do mal, que falou Paulo, que são potestades e principados, o único alguém que pode exercer uma proteção real contra todas essas forças sobre a sua vida, quem pode proteger, segundo a Bíblia, é Deus. Deus pode dar o livramento, pode livrar você, pode guardar você. E tanto é verdade essa preocupação de Deus em guardar você, em guardar qualquer um de nós, que você começa a ver na Bíblia uma série de textos que falam da proteção de Deus. Tem o Salmo 91, que todo mundo gosta, que é praticamente o discorrer de toda uma preocupação de Deus para poder guardar você, para poder dar proteção a você, para poder dar livramento para você. Mas quando você se aprofunda, você percebe que esse compromisso de proteção, Deus tem para quem tem compromisso com Ele. Diz a palavra que se você está comprometido com Ele, que o maligno não lhe toca, que você não tem como ser atingido, e que Deus ordena anjos para se acamparem em sua volta, para protegerem você. Essa é a preocupação de Deus. E se Deus manda anjo para guardar, para se acampar, para montar campana em seu lado para proteger você, é porque Deus sabe que de alguma forma você corre risco e que Ele precisa estar atento, movendo o seu meio de proteção para que o mal não prevaleça. Diga glória a Deus. Diz o Salmo, né? O anjo do Senhor se acampa ao redor do que os teme e os livra. É o Salmo 34. Que Deus fica ali atento para poder proteger você. Por que Ele tenta proteger você? Porque Ele sabe que os riscos existem. E Ele fez anjo para isso. Fez anjo para trabalhar em favor da gente. Aí a gente para mais anjo. Será que existe anjo, pastor? A Bíblia diz que existe. A Bíblia diz que existe anjos. E quem são os anjos? A Bíblia diz que são seres criados por Deus para nos servir. É incrível isso. Criados por Deus para nos servir. A Bíblia diz que existem os serafins. Quem são os serafins? Os serafins são os anjos criados por Deus que ministram no altar de Deus. Diante de Deus, diz a Bíblia. Eles, de dia e de noite, exaltam a Deus, esses anjos chamados serafins. Mas a Bíblia diz também que existem os querubins. Querubins é os anjos que guardam. A palavra querubim quer dizer o que cobre. São anjos que Deus manda com essa missão específica de cobrir. Se acredita que os anjos que acompanham a gente são os querubins. E baseado pelo que diz a Bíblia, corria esse tipo de informação no meio dos judeus, que dizia que cada pessoa realmente tem o seu anjo que o protege. Por isso que quando Pedro foi preso e colocaram ele na prisão, amarrado, porque as prisões naquela época, além do sujeito entrar num local restrito, fechado, ele ainda recebia aquilo que a gente chama de cadeias. O que eram as cadeias? Eram umas correntes que amarravam no tornozelo e era chumbado na parede para o sujeito não ter nenhuma possibilidade de fuga. Pegaram o Pedro e colocaram lá, preso, para matá-lo no dia seguinte, depois das festas religiosas. E diz a palavra de Deus que a igreja foi orar. Foram fazer uma vigília de oração pedindo que Deus livrasse o Pedro. E um anjo apareceu lá no cárcere
E falou com Pedro e disse: se tiver, te arruma. O Pedro se arrumou. Quando Pedro se arrumou, as correntes caíram e o anjo veio acompanhando Pedro até a casa onde os irmãos estavam orando, diz a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos. Quando o Pedro chegou lá na casa que o pessoal estava orando, que ele bateu na porta, a Bíblia diz que a empregada da casa, uma senhora chamada Rode, a Rode foi lá na porta, olhou e viu Pedro no portão, mas em vez dela abrir a porta, ela não abriu. Ela correu, entrou e foi dizer para os irmãos: olha, o Pedro está aí na porta. O pessoal estava orando ainda e ela veio para dizer que o Pedro estava na porta. O pessoal disse: não, não é o Pedro não. Eles nem estavam acreditando que a oração deles era tão poderosa que já tinha resolvido o problema. Não, não é o Pedro não. Está na Bíblia lá que eles falam: deve ser um anjo do Pedro. Por que eles falaram isso? Porque corria entre os judeus a ideia de que o anjo da gente anda tanto com a gente que até os cacuetes da gente ele pega. Ele fica muito parecido com a gente, falavam então os judeus. De tanto andar com você, você imagina o tempo que você tem um anjo andando com você, acompanhando você, vendo até as besteiras que você faz, que fica ali o tempo todo de prontidão para poder guardar você. A Bíblia diz que eles ficam. E corria entre os judeus essa ideia de que o anjo ficava aparecido. Por isso que no texto a Bíblia diz que quando a Rode avisou que o Pedro estava lá, os irmãos falaram: não, deve ser o anjo dele, falaram assim. E eu digo para você que é bom que o seu anjo não fique desatento. Você está aqui e com certeza ele deve estar aí. Diga glória a Deus. Diga para ele, agradeça a ele, porque ele está sempre perto de você. Obrigado aí, anjo. Tu deve estar por aqui, assim, onde tu estiver. Olha, faz o serviço direitinho, que foi Deus que mandou. Fica atento. Fale com ele, porque ele deve estar realmente perto. A Bíblia diz que ele fica pertinho da gente. Por isso que a Bíblia diz no Salmo que ele se acampa. Acampar é montar acampamento para poder ficar do lado de você, para poder guardar. E existem então esses anjos que são os anjos que a Bíblia chama que são os anjos que protegem. Mas existem outros anjos também. Existem outros que não têm essa função específica de proteger você, diz a Bíblia, mas que eles têm outras funções para receber a ordem de Deus. Existe um anjo que a gente conhece pelo nome, o anjo Gabriel. Quem já ouviu falar do anjo Gabriel? Ele é mencionado na Bíblia várias vezes. Qual é a função do anjo Gabriel? Ele é o anunciador. Todas as vezes que Deus quer mandar um recado para alguém, Deus manda através desse anjo. Ele tem a função de chegar e de receber. É como se ele fosse o porta-voz. Ele vai lá, se um dia Deus quiser dar um recado para você através de anjo, pode ter certeza que o anjo que vai aparecer para você é o anjo Gabriel. Foi ele que apareceu para o José no sonho. É ele que vai levar as notícias de Deus. Ele tem essa função. Sempre é ele que aparece para dizer alguma coisa que Deus quer que seja dito. Mas existe outro anjo que também a gente conhece pelo nome que está na Bíblia. Como é o nome dele? Como? Miguel. Quem é o Miguel? Miguel é um arcanjo. O que é o arcanjo? É como se ele fosse assim, o comandante do exército todo. Esse anjo chamado Miguel, Deus só usa quando é para uma missão específica, que requer poder, que requer força. Aí Deus manda ele. Porque ele é um anjo de briga, ele é um anjo que vai para poder guerrear. Ele usa muito da espada. Deus, quando quer resolver um problema com alguma força maligna que é muito poderosa, Deus usa ele, porque Deus deu muito poder para ele. Ele tem muito poder e quando ele vai para resolver. Tem um texto que fala na Bíblia, na Epístola de Judas. Epístola de Judas diz o seguinte: que quando Moisés morreu, Deus pegou o corpo do Moisés e escondeu o corpo do Moisés num lugar. Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Não deixou o pessoal fazer o velório, ficar com o corpo dele. Porque se os judeus pegassem o corpo do Moisés, eles admiravam tanto Moisés, que eles seriam capazes de andar com aquele corpo para cima e para baixo e fazer daquilo um instrumento de idolatria. E isso desagrada a Deus. E Deus pegou, quando Moisés morreu, diz a Bíblia que Deus escondeu o corpo dele. Mas o diabo viu onde estava escondido.
E diz lá na epístola de Judas que Satanás foi lá pegar o corpo. Para quê? Para criar uma situação, para dar o corpo para o povo se complicar com Deus na idolatria e ficar naquela coisa com aquele corpo para cima e para baixo. E ele foi lá querer se apossar do corpo. Alguns estudiosos da teologia falam que uma das razões pelas quais ele se achava com o direito de ficar com o corpo de Moisés foi porque Moisés tirou a vida daquele egípcio que estava matando um hebreu no dia que ele precisou fugir. E Satanás se achava com direito de ter posse também sobre a vida do Moisés. Naquela época, o plano da salvação e da justificação não tinha se cumprido ainda, se cumpriu no tempo de Jesus, então tinha muita coisa que o Satanás achava legal de tentar se apossar, e uma das coisas que ele tentou foi se apossar do corpo de Moisés. E diz a Bíblia, vê se você acha no livro de Judas, na epístola de Judas, diz a Bíblia que quando Satanás quis tomar conta do corpo de Moisés, Deus disse assim: Miguel, vai lá e não deixa ele fazer aquilo que ele está querendo fazer. Não permite, Miguel. Está aqui o texto. Vai lá e não deixa. Não deixa ele fazer o que ele quer fazer. Diz a Bíblia que Miguel chegou lá com o diabo, na maior cautela, que ele sabe que o inimigo é poderoso, disse para ele assim: que o Senhor te repreenda, sai daqui. E diz a palavra que Deus pegou o corpo de Moisés, colocou no lugar que ninguém sabe até hoje onde é que está. Está aqui o texto. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo contra o diabo. Ele não foi chegando lá: diabo, tu está derrotado, rapaz, tu é isso, tu é aquilo outro, já era para ti, perdeu o playboy. Não falou nada disso não. Eu digo isso para vocês porque hoje as pessoas têm muita mania, né? Tem pastor que chega: está derrotado e tal, porque acabei contigo, e o diabo: tá, eu te pego lá na volta. Você está entendendo? Você vê que um anjo aí sabia com quem ele estava lidando. E às vezes tem pastor, tem gente que fica dizendo: não, o diabo está debaixo do meu pé, porque comigo eu faço, eu aconteça. Tome cuidado com o inimigo, que o inimigo é perigosíssimo. Você só é capaz de enfrentá-lo e de se sobrepor a ele porque Deus está com você e Deus te dá força e condições para isso. Mas caso contrário, ele é um inimigo muito poderoso que você não pode subestimar a força que ele tem. Ele era um arcanjo de Deus. O nome dele era Lúcifer, que significa que tem luz ou que dá luz. Para vocês terem uma ideia quem era o camarada. Ele só se rebelou contra Deus. Existe um comentário extraoficial que dizem, né, claro que não é tão teológico assim, que uma das razões pelas quais ele se rebelou contra Deus foi porque Deus nos fez mais importante do que os anjos, diz a palavra de Deus. E que os anjos estariam à nossa disposição para nos servir. E ele olhou: peraí, eu não vou servir esses camaradas não. Por que Deus faz esses camaradas que são mais importantes do que a gente, que somos anjos e tal? Não quero. Ele pegou e disse que se rebelou. Alguns estudiosos especulam sobre isso e dizem que ele não se submetia unicamente porque os anjos foram feitos para servir os seres humanos. Ele não quis se submeter a isso. Tem sentido, né? Tem muito sentido. Então vejam bem o que aconteceu aqui. O arcanjo Miguel chegou lá, quando viu que ele estava querendo se apossar, ele usou o nome de Deus para dizer que o Senhor te repreenda, e ele não ousou dizer nenhuma palavra difamatória, chegar a dizer ou tripudiar em cima do diabo, porque ele já era derrotado, porque ele já estava vencido, não. Ele só foi lá e repreendeu com maior cautela, porque ele conhecia o poder do adversário. Ainda bem que nós temos Jesus Cristo, diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus foi que pisou na cabeça da serpente. Foi ele que esmagou e disse: eu sou mais forte do que você. Eu desfaço as tuas obras.
eu desfaço as obras que você tem. E o que acontece com a gente é que a gente fica se protegendo no nosso irmão mais velho. E o nosso irmão mais velho é Jesus. É nele que a gente se protege, porque se depender da gente mesmo, nós não temos condições em nós mesmos de poder combater esse adversário. Deus arma todo o staff de anjos e todo tipo de proteção para poder guardar você. Eu me lembro que quando eu gosto de fazer uma comparação, quando eu era menino, a gente gostava muito de jogar futebol. E tinha um menino na minha rua que, ele não era muito bom de bola, mas ele tinha as melhores bolas. Os pais dele compravam só bola boa. E quando ele vinha com a bola, quem te via a bola, a gente arranjava vaga para ele, ele brincava porque ele tinha bola. A gente começava a brincar, mas depois, como ele era ruinzinho, a gente, não, tira ele. Aí tirava ele, encostava ele, e ele começava a reclamar para entrar, para jogar a bola. E a gente não deixava porque ele era ruim. E a gente queria brincar com a bola dele. Ele ficava do lado de fora, olha, eu quero entrar aí. Aí ele pensou, não, depois tu entra, a gente falava para ele. Ele ia ficando irritado, eu quero entrar aí. Ele, depois tu entra, a gente falava para ele. Ele dizia assim, se vocês não deixarem entrar, eu vou chamar meu irmão. A gente dizia, depois tu entra. Aí ele sumia. Quando ele sumia, ele vinha com o irmão dele, que era maior do que a gente, um moleque parrudo, grandão, e dizia, tem vaga para o meu irmão aí? Eu não entendi. Tem agora, vamos botar ele aqui. E aquela história que a gente luta com o diabo tem a força dele, mas quando ele tenta vir contra nós, a gente diz, eu vou chamar meu irmão. E quem é esse irmão? É Jesus Cristo. Quando ele vem, ele impõe respeito, porque a Bíblia diz que ele é todo poderoso. Vocês estão entendendo? Então é mais ou menos assim que funciona no mundo espiritual. Satanás respeita Jesus. Por isso que quando você vai expulsar um demônio, você só expulsa usando o nome de Jesus. E tudo que você faz contra ele, você fala em nome de Jesus. Por quê? Porque ele sabe que esse nome está acima de todos os nomes e é o nome do alguém que esmagou a cabeça dele. Diga glória a Deus. Esse que esmagou é em quem você se protege, em quem você procura exatamente se livrar do mal. E o arcanjo está ali para isso, para esses momentos especiais. Um momento especial de um arcanjo foi no dia em que Josué ia tomar a cidade de Jericó. Diz a Bíblia que o Josué estava tenso, talvez do dia anterior. Ele saiu e foi para a frente da cidade, olhar de noite, tudo escuro. Ele, poxa, aquela cidade que eu vou tomar ali, como é que eu vou conseguir fazer isso? Essa cidade ninguém conseguiu tomar, é uma cidade, é uma fortaleza inexpugnável, ninguém consegue dominar. E ele pegou, saiu talvez para pensar, para olhar a cidade. E diz a Bíblia que quando ele chegou lá do lado de fora, que ele olhou, ele encontrou um camarada enorme, assim, forte, com uma espada nua na mão. Espada nua na mão que está fora da bainha. Estava com a espada na mão o camarada. Quando ele viu o camarada, a Bíblia diz que ele olhou e disse, ei, rapaz, quem és tu? Tu és o do nosso, está do nosso lado, ou está do lado do inimigo? Ele perguntou. E o homem grandão olhou para ele e disse, olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é um lugar santo, disse ele. Por que ele falou isso? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando já é um lugar conquistado pelo nosso Deus, pertence a Ele já conquistou isso aqui. E eu quero te dizer que eu sou um príncipe do exército do Senhor. Tá, cadê o texto? Um príncipe do exército do Senhor. Ele estava pensando na batalha e Deus já estava com os anjos para poder fazer a batalha vitoriosa dele. Olha só. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? O verso seguinte, dá para acompanhar? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, diga glória a Deus. O lugar que você está já é um lugar separado, amigo.
Tira a sandália dos pés, porque Deus já está trabalhando para poder realmente efetuar a tua vitória sobre esse lugar aqui que você quer conquistar. Eu estou pregando isso para vocês, para tentar botar na cabeça de vocês a grandiosidade do mundo espiritual e da forma como as coisas se desenham fora da visão da gente. O que você vê é o mundo físico, é a dimensão que você está. Mas a Bíblia diz que tem muita coisa acontecendo fora do teu raio de visão física. É aí que você precisa ser livre do mal, na qual falou Jesus Cristo. Geralmente as pessoas elas têm muito medo do desconhecido, muito medo do invisível. E a gente sabe que o invisível existe. Algumas pessoas já tiveram experiência com o invisível, com o sobrenatural. Eu já tive algumas vezes experiência com o sobrenatural assim que, quando conta assim, chega a assustar as pessoas. Mas eu quero contar a experiência de um pastor que eu conheci. Otacil era o nome dele. Ele era pastor lá no estado do Pará, na região de Castanhal, nos anos 70. E ele fazia culto nas fazendas. Ele ia para as fazendas pregar. E um dia ele foi pregar numa fazenda. Quando ele chegou na fazenda, deu uma pessoa muito endemoniada, que deu muito trabalho. Ele pegou, foi, orou na pessoa e expulsou o demônio da pessoa. Libertou a moça de uma possessão maligna. Quando acabou a reunião, todo mundo foi embora para casa. Aquelas veredas que tem no interior, de uma fazenda para outra, uma casa aqui, outra 1 quilômetro, 2 quilômetros depois. Era uma noite de luar. Quando acabou a reunião, o dono da casa disse: vamos tomar um café. Ele pegou, ficou tomando café e conversando lá na casa do irmão. Quando deu mais ou menos meia-noite, ele resolveu sair para ir dormir na casa de um outro irmão, que ele não dormia na casa desse irmão aqui, porque esse irmão tinha muitas filhas. Ele achava meio desconfortável dormir lá, porque o irmão só tinha filhas. Ele ficando lá, homem, ele preferia ir para a casa de outro irmão que não tinha filhas, que ele achava melhor dormir lá. Ele pegou, saiu e foi para lá nessa viagem. Ele foi num caminho, numa vereda que cortava o caminho para poder chegar na casa da fazenda do outro irmão. E quando ele vai andando por um caminho muito estreito, cheio de mato de um lado do outro, ele viu que vinha um homem do outro lado, posição oposta, todo vestido de branco, com chapéu na cabeça. Ele veio andando, de repente o homem parou e disse: ei, para ele. Ele pegou, parou também, mais ou menos a uns 40 metros. Ele estranhou, porque quando o homem disse ei, o mato todo começou a balançar. Ele parou e disse: você sabe quem sou eu? O homem falou do outro lado. E quando o homem falava, o mato balançava. Ele ficou olhando e disse: eu sou aquele que você expulsou ainda agora ali naquela sua reunião. E começou a questionar: por que vocês fazem isso, hein? A gente não persegue vocês, não está atrás de vocês, e vocês ficam perseguindo a gente. E quando o camarada falava, disse que o mato balançava tudo. Aí ele contou que de repente o cara tirou o chapéu da cabeça. Quando o cara tirou o chapéu da cabeça, o cara era muito feio, rapaz. Era um monstro. Eu disse: aí, ele disse: e aí que eu não disse nada, eu fiquei preso lá sem poder sair do lugar, sem poder falar, apavorado, olhando para aquilo, sem saber o que fazer, querendo falar, e a voz não saía. E o camarada ficou falando lá. Ele disse: eu não sei de onde apareceu uma força e uma liberação de Deus, que em um determinado momento a minha garganta soltou. Quando a minha garganta soltou, eu dei somente um grito e um berro. Eu gritei. Adivinha qual foi o nome que ele gritou? Jesus, me socorre, Jesus. Eu já gritei assim. Ele falou que quando ele disse Jesus, me socorre, o indivíduo lá desapareceu. Ele disse: olha só a dificuldade. Para eu ir lá para casa, eu tinha que passar lá no lugar que o cara estava, rapaz.
Eu fui andando e passei para o outro lado no maior desespero com essa experiência que eu tive. Eu digo sim, é a experiência do sobrenatural maligno que a Bíblia diz que existe e que se levanta. É contra essas coisas que a proteção de Deus tem que estar contra o livramento de Deus, porque baseado que a gente vê da Bíblia Sagrada, hoje a gente tem que os demônios recebem ordem para destruir servo de Deus, para destruir pessoas de Deus mesmo. Tem demônio que tem a especialidade só de gerar contenda na vida, na casa das pessoas. Ele só gera briga. Tem demônio que é só para gerar briga. Tem demônio que gera falência, uma atrás da outra. A Bíblia diz que tem demônio que gera suicídio, aquele que, do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, que foi procurar Jesus. Olha, ele está endemoniado e o demônio só joga ele na água e no fogo para matar ele. Foi que Jesus expulsou o demônio daquele rapaz novo, que queria se matar o tempo todo. Quando não era jogar na água, era se jogar no fogo, que foi procurar Jesus, que os discípulos não conseguiram expulsar, que a Bíblia diz que quando os discípulos foram questionar com Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio desse rapaz? Jesus disse, é porque tem demônio que só sai com jejum e oração, Jesus falou. Só sai com jejum e oração. Tem demônio que gera situação de vício, que o sujeito bebe o tempo todo, está morrendo, o fígado está se acabando, ele não consegue parar de beber até morrer. Esse demônio tem até o nome. É chamado de Zé Pilintra. É o causador desses vícios destrutivos. E quando você vai perceber, você vê que cada um deles parece que tem uma função específica de causar o mal. Existe um demônio que é o demônio da sexualidade, que destrói a vida da pessoa por esse lado. Que vocês sabem como é o nome? Como é o nome desse aí? É o nome de uma mulher? Como é o nome? Pombagira, todo mundo sabe disso aí. Existe um demônio que ele tranca a vida das pessoas, tranca que não deixa você ir para lugar nenhum, tudo dá errado, a tua vida fica amarrada, fica trancada, que ele não deixa ir para lugar nenhum. Você sabe qual é o nome desse? Tranca o quê? E eles têm nome sugestivo de destruição, assim, de mal. É o poder espiritual, maligno. Foi por isso que Jesus, quando ensinou você a me orar, ele pediu para você orar dizendo o quê? Vamos dizer alto. Esse é o mal. Então, nesta noite, eu quero que você se sustente nesse livramento que é proporcionado por Deus. Que você se sinta guardado e dizer, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, como diz o Salmo 23. Que você possa ter essa segurança, que diz a palavra de Deus, que tenta passar para você essa segurança, quando você se apega a Deus com amor, que você se envolve com Deus de fato com amor. A Bíblia diz o quê? Que você está debaixo de uma promessa, e a promessa é essa: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Diga glória a Deus. Isso está escrito no Salmo 91. E você vai vendo que essas promessas de livramento de Deus é alguma coisa que Deus fala constantemente na palavra dele, para tentar mostrar para você que sobre você, se você quiser, existe uma áurea de proteção, e essa proteção é de Deus, do Deus que diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, disse Deus. Não toca. Pode aparecer, pode falar, pode ameaçar, mas tocar não pode. Por quê? Porque a Bíblia diz que sobre você está a proteção de alguém que diz para você pedir para ele o livramento, dizendo, me livra do mal. Então que nesta noite você possa entender isso aí e buscar de Deus essa proteção, esse livramento, se sentir guardado, se sentir protegido. E quando você perceber qualquer ameaça, sobrenatural ou não, maligna ou humana, aprenda sempre a dizer, eu repreendo no nome de Jesus. Como é que a gente diz?
Qualquer coisa estranha que você vê, a primeira palavra é essa: eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Foi o que fez Miguel, quando foi pegar o corpo. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Está lá na epístola de Judas. Que o Senhor te repreenda. Que a gente use essas palavras e aprenda simplesmente a usar esse nome, porque a Bíblia diz que esse nome tem poder. Quando você diz isso, você neutraliza aquilo que seja espiritual ou não, mas você está usando o nome que está acima de todos os nomes. Amém? E que Deus possa te guardar, te proteger e te livrar também no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar?